E aí começaram lá a discussão, até que alguém foi de dedo, deu um chacoalhão lá, o outro tentou um taekwondo, né? Que taekwondo é só com o pé, né? Não é? Então, um foi em cima aqui, a MMA, e pegou aqui e chacoalhou. Ou judô, né? Judô também pega também. E o outro foi de taekwondo. Não, deu um chute assim, e aí corremos o risco do afastamento dos dois, de acordo com um possível entendimento aí do presidente da Comissão de Justiça, que não temos comissão de ética, né? Aí afasta os dois, chama os dois suplentes para uma sessão especial de votação de quebra de decoro. Logicamente um vai pedir contra o outro, né? Então os dois podem e correm o risco de uma sessão para análise da quebra de decoro. E aí chamaria o suplente do Toshi Takaoka, né? Que é o capacete, Roberto Monteiro, e o suplente do Nascimento, Roberto Monteiro. Isso tudo ainda pode acontecer nas próximas horas, né? E aí, a política vai esquentando, né? É gente que entra, é gente que sai, é gente que anuncia, depois já não sou mais, e muda. A política é assim mesmo, né? Tem as suas nuances. E agora nós temos uma novidade. Ele que foi militante do PT durante muito tempo, às vésperas do prazo final para mudança de partido, trocou de legenda e agora já se articula como pré-candidato a prefeito de Marília, né? E hoje vem participar aqui do nosso ponto de vista. Né? É o primeiro que vem, né, Andorinha? Pré-candidato. Boa tarde, Luiz Eduardo Dias, empresário, que também coloca o seu nome aí na pista, né? Vamos ver os seus planos, né, para a campanha e um eventual exercício do Poder Executivo. Seja muito bem-vindo, Luiz Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, André. Boa tarde, Andorinha. Bom, aqui não tem como a gente não se sentir em casa, né? O canal, nós montamos esse canal há alguns anos, pensando principalmente numa voz para a cidade que na época não existia. Vocês sabiam muito bem que toda a mídia era controlada aí. Quando nós abrimos o canal, não existia nenhuma possibilidade de liberdade de expressão quando nós abrimos o canal. E o que eu senti em Marília era um ar de opressão, era um ar pesado, de falta de esperança, de falta de perspectiva, de falta de sonho, de falta de ideia de futuro. Vocês talvez não tivessem com a mesma sensação, mas é essa sensação que eu tive quando eu vim morar aqui. E era uma sensação muito triste, porque você via que todo mundo ou fazia as coisas movido por oportunismo, por fisiologismo ou por medo, ou deixava de fazer as coisas. E eu acho que o Canal 9 ele veio abrir uma janela de possibilidade, de esperança, de visão, de conversa, de diálogo, enfim, de troca, para que a própria comunidade tivesse sua expressão. Nós reunimos 23 entidades quando criamos o Canal 9. E eu acho que quando você fala, o que o meu programa é para prefeito e tal, não sei o que, a questão maior talvez não seja analisar o que um candidato ele vai falar, sobre o que ele promete, sobre o que ele projeta para o futuro. No primeiro momento, eu acho que o mais importante os eleitores saberem quais são as preocupações e qual é o passado de cada candidato, pré-candidato, né? E nesse sentido, eu venho já muitos anos, né, em Marília defendendo ações que promovam a transparência, que promovam o desenvolvimento urbano da cidade, equilibrado, saudável, que, enfim, possam dar para Marília uma sensação, ou
pelo menos que as pessoas tenham a percepção de que elas podem sim fazer o futuro delas, que a democracia é sim importante. Então, eu trabalhei muito para que o plano diretor participativo fosse o mais abrangente possível, e nós conseguimos fazer um plano diretor maravilhoso, comandado pelo arquiteto Laércio Rosseto. Nós conseguimos fazer a Marília Transparente, que começou comigo e com o Cassiano numa mesa de bar. Nós conseguimos fazer o Canal 9, conseguimos fazer uma série de outras coisas que marcaram a cidade. Então, se alguma coisa eu posso dizer a respeito do que eu quero fazer, eu quero continuar trabalhando porque eu gosto de Marília. Bem, repórter Andorinha, então eu vou passar a primeira pergunta que eu falei. Boa tarde, o Luiz Eduardo já fez então uma pequena introdução aí do que o motiva, né, a ser um pré-candidato a prefeito de Marília. Logicamente nós faremos aqui umas questões mais técnicas e específicas também, né, e o repórter Andorinha fará então a sua primeira pergunta, Andorinha. Olha, Gil, não só fazer a pergunta, mas quero parabenizar o empresário, porque ele está fazendo o inverso de 99% dos políticos que nós conhecemos. Porque todos eles se tornam políticos e depois montam, compram rádio, jornal, televisão. Esse empresário fez diferente. Ele montou primeiro um canal de televisão, o Canal 9, qual nós temos orgulho de trabalhar, e já mostrou o seu serviço, e de repente agora, depois de todas as suas participações em ONGs, estou meio que se enquadrando aí, puxa um pouquinho eu, puxa. Depois, viu, Luiz? Então, a gente vê que realmente na política, às vezes está acontecendo, às vezes não, aqui em Marília aconteceu assim, Prudentes, a maioria das cidades aconteceu assim. O quê? As pessoas se tornam políticos, aí depois compram jornais, compram emissoras de rádio, de TV, para se alicerçarem. E aí você, então, essa foi uma ideia muito boa, interessante, onde que você, como eu disse, já participou de vários trabalhos, vários movimentos da cidade, montou o Canal 9 e agora, hoje, se apresenta como pré-candidato. Você faz um trabalho muito na comissão de moradia, né? Habitação. Conselho de Habitação. Conselho de Habitação. Agora, como você calcula, vê, imagina em se tornando o prefeito dessa cidade, resolver o problema da habitação de Marília? Você acharia que é mais fácil do que aparenta, ou não seria tão fácil, mas haveria possibilidade de em 4 anos resolver o problema? Não dá para resolver em 4 anos, vai dar para resolver em 10, 12 anos talvez. Qual é o problema de Marília? Acho que a primeira pergunta é essa, né? Nós temos hoje 22 favelas, 23, dependendo da forma de mensurar. E é um problema que a gente não pode aceitar, porque Marília não é uma cidade pobre, não é uma cidade miserável, não é uma cidade que é possível qualquer tipo de exclusão nesse sentido, né? Mas São Paulo também não é pobre. Pois é. Bom, mas aí a gente não pode falar de São Paulo, vamos falar de Marília, né? Marília hoje tem uma posição muito favorecida, porque ela tem recursos, ela tem a possibilidade de trabalhar com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, e ela executou, através do nosso Conselho de Habitação, o Plano Local de Habitação de Interesse Social. A partir desse plano que a gente vai abordar as questões de desfavelamento da cidade. A partir desse plano, a gente pode simplesmente acabar com as favelas de Marília, contanto que a gente tenha a lição de casa feita. Qual que é a lição de casa feita? É atender os requisitos do PLIS, no caso 10% da verba própria, orçamentária. Isso daria aí mais ou menos, não daria muito dinheiro, mas atendendo a nossa contrapartida, em 10 anos a gente resolveria o problema das favelas. Então, em 4 anos,
Dá para fazer alguma coisa? Dá. Não dá para fazer tudo em 4 anos. Mas dá para fazer, dá para começar numa direção. Por isso que a gente, na verdade, hoje no PV, está discutindo, né? É uma discussão que nós tentamos fazer dentro do Partido dos Trabalhadores, mas por questões, enfim, de impasses diversos, né? Que a gente pode abrir até um outro capítulo a respeito. A gente não conseguiu fazer no PT, mas estamos fazendo no PV, que é discutir a cidade. Discutir a cidade hoje é mais importante do que qualquer candidatura pessoal. Discutir a cidade é hoje a tarefa de cada um que pensa que ama Marília, entendeu? Discutir a cidade é o que a gente hoje, sabe, atropela, é justamente o que a gente não faz. As pessoas discutem candidatura, discutem nome, discutem vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente não desce a fundo nas necessidades da cidade. Então, a questão do desfavelamento, por exemplo, é uma questão extremamente tangível, dá para você trabalhar. A questão do desfavelamento não está desconectada da questão do saneamento, por exemplo. Porque você, com a questão do saneamento resolvida, você teria condições de fazer uma urbanização muito mais ambientalmente responsável, muito mais interessante para Marília. Porque a urbanização não é só fazer casa, é você construir a qualidade de vida das pessoas. Isso é possível. Marília tem um entorno maravilhoso, mas Marília não olha para fora. Marília olha para dentro. Então, quando você começa a pensar, não na cidade, nas casinhas, uma do lado da outra, mas começa a pensar na cidade, enquanto ambiente vivo, pulsante, que está dentro de um contexto ambiental interessante, você começa a ver Marília com outros olhos. Você para de ver, você começa a ver a cidade no contexto da sua qualidade de vida. Você, há 20, 30 anos atrás, você tinha 156 cachoeiras em torno de Marília. Isso aí, historicamente, a gente sabe. Morreram. Essas nascentes foram cada vez uma por uma, elas foram aterradas ou foram poluídas. Eu estive na Vila Barros na sexta-feira, em um projeto social que nós estamos fazendo lá. Vamos começar. O projeto vai ser um projeto muito lindo. Lá eles estão fazendo hortas comunitárias. E hortas, perdão, ainda não são comunitárias, são hortas de algumas famílias que se organizam lá. Eles ocuparam o espaço de uma maneira extremamente responsável. E são todas hortas orgânicas. Ninguém sabe disso, entendeu? Aquele espaço, uma vez, ele tem uma nascente, tem uma floresta preservada, tem uma mata preservada. Aquele espaço, só para dar um exemplo, responsavelmente ocupado, ele vira um patrimônio ambiental incrível para a cidade. E se a gente faz isso de forma democrática, a gente também insere as pessoas no cuidado, entendeu? Então eu não vou fazer alguma coisa por ninguém, entendeu? Ninguém vai chegar lá e fazer por ninguém. Não, a gente quer que a própria cidade, ela tome responsabilidade sobre o seu espaço. A gente faça as coisas a partir não só dos nossos olhos, mas a partir dos olhos da participação, da energia de cada um dos seus moradores. É esse olhar que eu acho que a gente tem que ter para habitação, enfim, para a qualidade de vida que a gente precisa em Marília. Bem, daqui a pouco o pré-candidato a prefeito de Marília, Luiz Eduardo Dias, que concede uma entrevista aqui ao Ponto de Vista, ele vai falar sobre sua saída do PT, o seu ingresso no PV, que é a questão política, vai também revelar se está pronto para o bombardeio, né? Porque aqui, como disse o Andorinha, falou que é pré-candidato, começa o bombardeio. Quem será a próxima vítima, né? Mais ou menos como aquela música, né? E aqui o Jornal da Manhã de ontem publica: Luiz Eduardo Dias acredita que a efetivação do PDB é o caminho do desenvolvimento. Filiado ao PV, Partido Verde, o arquiteto diz que o plano diretor é a saída para a transformação da cidade. Nós temos um plano diretor, que o próprio Luiz também coordenou, uma parte dele, né? Como ele mesmo já citou aqui. Parece que foi só pro forma, então, porque o plano diretor nós temos, o senhor participou da elaboração do mesmo, e isso não representou uma saída de transformação
para a cidade, Luiz Eduardo. Não mesmo. Mas a gente tentou, né? A gente tenta. Faz a nossa parte, quanto cidadão. Agora é o seguinte, Não deu certo. porque Ficou falta na vontade gaveta. política, Ficou entendeu? Quer dizer, o plano é bom, o plano diretor que nós temos é bom. Claro que é ótimo, é um dos planos mais... Ou só pro Ele foi reconhecido, inclusive, pelo CREA, por várias entidades, como um dos mais avançados, os mais inteligentes do Estado. Agora, o que adianta você ter um bom plano se você não realiza? O que adianta você ter um bom projeto se você não faz ele acontecer? É a teoria sem a prática, né? Agora, aí que tá. As coisas não se resolvem no papel. Que nem o André mencionou os anarquistas gritando lá na marcha, né? Eleição, como é que é? Eleição não resolve nada, tal. Não resolve mesmo. Por que não resolve? Porque não resolve olhar. Olhar, na verdade, assim, aquele momento em que o gestor público ele passa realmente a se importar pela cidade. E é isso que não acontece. Quer dizer, o que adianta eu ter um belo de um plano diretor se eu não dou ferramentas e não habilito e não empodero quem pode fazer a diferença? A lei do zoneamento, a nossa lei do zoneamento não é conhecida dos técnicos da própria Secretaria de Planejamento. Podemos perguntar por quê. Quem fez a lei? Então essas coisas, sabe, a gente começa a se questionar, aí pode ser diferente? Pode. Pode ser melhor? Pode. Então vamos fazer, galera, é isso que a gente tem que fazer. Bem, nós temos aqui um militante político, partidário, que é o presidente do PCdoB, o André Gomes, que também, acredito, tenha recebido com surpresa, né, o lançamento dessa pré-candidatura do Luiz Eduardo Dias, né, porque representa realmente uma novidade, né, no meio político. Ele que deixou o PT, que é hoje um grande partido, que tem a presidente da República, né, e muitos outros representantes em outras esferas de governo, e foi para um partido menor, o PV, buscar o seu espaço dentro da política. Como é que você vê esse movimento e, como disse o Andorinha, essa coragem, que o Andorinha até parabenizou aí pelo fato de já, ao contrário de outros, né, já ter feito esse lançamento, já estar aí colocando o seu nome também para avaliação, André Gomes? A coragem não me surpreende, mas a candidatura sim. É porque, na verdade, antes de que as coisas fossem colocadas publicamente, eu não sabia nem mesmo que o Luiz estava saindo do PT. E eu não via muito no PT espaço para uma candidatura alternativa. Por isso eu não acredito, embora acho que o Luiz está plenamente credenciado para disputar a eleição de prefeito por qualquer partido. Mas vejo com muita alegria. Primeiro, só dizer que eu conheço o Luiz já há alguns anos. Eu tenho na minha lista de amigos, espero que possa ter, Luiz. Inclusive, sabe que te convidou para estar aqui, né? Então justamente isso que eu ia falar agora. Inclusive eu estreiei aqui no Canal 9, num programa anterior ao do Jô, a convite do Luiz, a convite do Cassiano, e participava aqui ao lado do Luiz, inclusive no programa todas as quintas-feiras. Foi uma pessoa combativa, inteligente, sagaz, uma pessoa de visão, uma pessoa comprometida, séria, e a gente não poderia abrir mão de ter ele aqui no canal, foi assim que nós pensamos. Eu agradeço e digo que a recíproca é inteiramente verdadeira. Então, eu acho, e o próprio Luiz já falou na exposição inicial dele, e eu tenho usado dessas questões, inclusive para falar a respeito do próprio Jô Fabiano, porque muitas vezes tem uma certa confusão na cabeça das pessoas que o espaço de se fazer política é só o espaço institucional, né? De você disputar a prefeitura, uma vereança, deputado, essa coisa toda. E eu sempre digo, quando falo do Jô Fabiano, que o Jô tem dado a sua contribuição em outras trincheiras, né, o que eu acho também fundamental. E acho que o Luiz até aqui, ele tem dado a sua contribuição em outras trincheiras, né? Ele, no seu próprio relato aqui, você pode ver, por exemplo, a fundação do Canal 9 para a democracia na cidade de Marília é um ganho incalculável. Eu acho que poucos prefeitos contribuíram tanto com a democracia em Marília como esse ato de fundar um canal democrático como é o Canal 9. Mas ele citou a Matra, a própria origem
que é uma ONG ambiental que faz uma reflexão interessante, tem a participação do Luiz na sua fundação, Conselho de Habitação, projeto social, enfim, a gente poderia falar aqui de diversas realizações que contribuem para uma cidade melhor, né? Então acho que essa decisão do Luiz, que é tomada certamente em conjunto com os companheiros dele do PV, é uma decisão bastante madura. Eu acho que tem uma certa altura na nossa vida que a gente enxerga o seguinte: eu já fiz bastante coisa por aqui, agora eu preciso fazer com que isso vá para frente, né? Ou seja, às vezes a gente sente falta disso mesmo, a gente se empenha tanto para construir algo e por falta de vontade política, por falta de convicção de alguns governantes, a coisa acaba se perdendo pelo caminho. Então eu acho que a candidatura do Luiz é uma candidatura bastante amadurecida e acho que tem espaço, uma candidatura que tem um espaço na sociedade, porque a sociedade clama por uma alternativa nova, por uma alternativa que possa responder a problemas de outra forma, para que possa buscar a resolução de problemas estruturais. O Luiz disse aqui, não dá para resolver em 4 anos o problema da habitação, mas se o Bugarelli tivesse há 8 trabalhando para resolver, o caminho certamente era mais curto, certamente a gente estaria mais próximo de resolver, porque não dá, assim, se não dá para resolver em 4 anos, eu concordo que não dá, também não dá para você passar 4 anos sem fazer nada para resolver, né? Com tanto recurso, nunca teve tanto recurso na esfera federal como teve hoje para habitação de interesse social, né? Hoje o cenário é muito favorável em termos de recursos, né, foi criado um ministério específico, o Ministério das Cidades, para financiar desenvolvimento e tal. Então eu acho que assim, não dá para resolver em pouco tempo, mas não dá para ficar esse tempo todo sem fazer nada. Então acho, tem um excelente, acho que o Luiz escolheu um bom partido, uma boa legenda, tem um grande apreço, um grande respeito pelos companheiros do PV, todos eles, a maioria deles, pelo menos os que eu conheço, são amigos, pessoas honestas, sérias, que têm uma trajetória que os credenciam a entrar nessa disputa. Então eu acho que isso contribui para a democracia, contribui para a pluralidade e contribui principalmente para que os eleitores possam ter mais opções, mais do que mais opções do ponto de vista numérico, mais opções do ponto de vista de concepções. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de uma candidatura que questione não essa coisa de você nominar, eu sou contra o Camarinha, eu sou contra o Bugarelli, até somos contra, mas somos contra o que eles têm de concepção, não a pessoa em si. Então acho que a candidatura do Luiz se soma nesse campo daqueles que acreditam que é preciso mudar a concepção e que é preciso construir um novo olhar para enfrentar os problemas da cidade. Bem, eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador, ele vai responder daqui a pouco, né? Por que o pré-candidato saiu do PT? Ele vai falar sobre isso daqui a pouco também. Agora, Luiz Eduardo, a sua experiência na política, é lógico que não existe essa questão de experiência zero. Todo ser humano, todo cidadão, ele tem uma experiência política, ele participa às vezes na militância, às vezes nos bastidores, né? Agora, a questão da falta de teste nas urnas, isso preocupa o candidato ou acha que isso até facilita por se apresentar mesmo como um novo? Bom, eu faço política desde os 13 anos de idade. Faço, naturalmente, aos 13 anos de idade não ia discutir programa de governo de prefeitura, mas a política é uma prática, né? E eu posso até responder as duas perguntas praticamente juntas, né? Mas eu diria assim, eu tenho trabalhado, embora eu não tenha sido exercido nenhum cargo eletivo, eu tenho trabalhado já há vários anos, trabalhei na Prefeitura de Santo André, quando no governo Celso Daniel, trabalhei vários anos de favelamento, trabalhei na USP, trabalhei em vários outros órgãos públicos, trabalhei no governo, trabalhei na Polônia, no escritório de reabilitação do centro urbano da cidade de Lublin, trabalhei num programa coligado à Prefeitura de Osaka, e lá eu fiz duas coisas. Eu trabalhei com a questão de saneamento e trabalhei fazendo o plano diretor de um bairro, que fazia parte do projeto do concurso que eu ganhei em Osaka, para o norte de Osaka. E aqui em Marília eu tenho trabalhado direto com questões públicas, dentro do Conselho de Habitação, tenho visto muitas coisas acontecerem, tenho visto o que acontece na questão da gestão da cidade. Então, eu acho que poucos empresários, entre aspas, têm tido uma vivência tão forte de governo, de prefeitura, quanto eu tenho. Não porque eu gosto disso.
eu gosto dessa questão da mudança, né? E eu acho que quando você está numa ONG, numa entidade, você tem um alcance relativamente limitado. Porque quando você precisa resolver a questão do saneamento, não vai ser através da origem que a gente vai conseguir resolver. Você precisa de empenho, dedicação, você precisa do trabalho público. Você não pode deixar, por exemplo, que a prefeitura deixe de pagar a contrapartida para poder receber dinheiro do BNDES, que é o que aconteceu aqui, pô. Entendeu? Então você não pode, sabe, deixar na mão a cidade. Não pode abandonar, sabe, questões seminais de gestão. E ser empresário é um exercício de gestão, né? Então, quando eu quis fazer política, eu pensei, eu vou ser empresário, eu vou me preparar na gestão. Ontem mesmo eu estava conversando com minha sobrinha, ela estava indecisa entre ser administradora ou advogada. Vou pegar os advogados. Eu falei, se você quer ser administrador, se você for ser administradora, você vai cuidar para que os problemas não aconteçam. Agora, se você quiser ser advogado, você vai cuidar dos problemas que já aconteceram. Então eu acho que melhor ser administrador, pelo seu perfil, entendeu? Então eu acho que ser administrador é isso. É você se antever, você planejar, você trazer junto, você não ter medo de encarar a realidade, né? Os fatos. Mas, Luiz, a questão política e o fato de não ter ainda participado diretamente de um processo de eleição, hoje, com a atual imagem dos políticos, né, no seu entendimento, no seu ponto de vista, esse fato ajuda ou atrapalha, né, na sua campanha? Eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Porque a cultura política hoje na nossa cidade é uma cultura ainda muito individualista, muito personalista e bastante fisiológica, entendeu? Então o fato de eu não ter tido vínculo com esse tipo de política mais ajuda do que atrapalha, com certeza. Agora, eu não estou julgando as pessoas, é assim que acontece. É porque às vezes usam esse argumento para dizer, mas ele não tem experiência nenhuma, ele não foi nem vereador ainda, já quer sair a prefeito, né? Aí é por isso mesmo que eu fiz essa pergunta, se ele entende que ajuda ou atrapalha o fato de ser aí o novo na política, né? Eu acho que mais ajuda que atrapalha. Mais ajuda. Com certeza. Eu acho que é até um luxo, né? Vamos dizer, você, até a oportunidade, né, que eu tenho tido, porque nada do que eu fiz sozinho, nada do que eu fiz, eu vou lá fazer. Não, o tempo inteiro eu tenho tido a colaboração, a ajuda, o empenho de companheiros, de pessoas que acreditam que é uma cidade, entendeu? Cada coisa que eu fiz, não tem nada que você possa construir de real, de realidade, de mudança, se você não envolve as pessoas, né? Então, eu tenho tido muito esse privilégio, sabe? Essa bênção de ter contato com bons amigos, bons colaboradores e eu não entendo que esse projeto que o PV está fazendo seja um projeto individual, é um projeto coletivo. E é isso que me atraiu. Então, a pergunta, respondendo a primeira pergunta, que é porque eu saí do PT... Essa pergunta é do Paulo Mazzini. Paulo Mazzini, que é um cara que eu respeito pra caramba e que talvez saiba muito bem porque eu saí do PT. Mas, enfim, vou responder, porque eu acho que no PT eu não senti a unidade, não senti propósito, não senti a firmeza de se construir um projeto de renovação política para Marília. Eu senti, com todo o amor que eu sempre tive pelo partido, pelos propósitos, pelos companheiros, que eu ainda tenho um carinho enorme, assim, me doeu eu realmente sair do PT, mas eu senti que o PT estava perdido, ou pelo menos naquele momento que eu tive que tomar essa decisão, e não dá para ficar. Quem está perdido não consegue liderar nada, né? Então, não dá. O PT estava dividido mesmo, né? Você que participa do PT, acha que faltou essa união, né? Eu não vou. uma... Jô, seria muito injusto eu falar do PT. Acho que teria que ter alguém aqui do partido para poder falar. Acho que é muito fácil estar do lado de fora e ficar jogando pedra. Eu acho que é o próprio PT que tem que responder essa pergunta.
O senhor sentiu no PV uma possibilidade maior nesse aspecto? O pessoal realmente tem um projeto de uma unidade? Veio, muitas pessoas inclusive vieram do PT, de outros meios progressistas e éticos, né, vamos dizer, da cidade. O PVG já veio com uma intenção, né? Veio com aquela intenção de se fazer um novo tipo de política, que é essa intenção que ficou evidente na campanha da Marina Silva, né? Eu mesmo, né, seduzi na campanha, eu trabalhei na campanha do Ricardo Jung, né, que conseguiu 4.400.000 votos, foi muito bem votado, né? E eu vi que existe essa vontade, né, da população de que a gente reconstrua a nossa agenda política, a forma de fazer política, né? Então, dentro desse propósito que o PV tem mergulhado, tem inserido. Então, é esse propósito, essa força, eu acho que essa força da certeza que você está fazendo uma coisa boa, essa força que vem da certeza que você está realmente contribuindo, é a força que o PV tem. Bem, essa questão de estar unido num propósito, e às vezes ocorrem algumas divergências, isso é natural no PT, no PSDB, às vezes está todo mundo dentro de um projeto e de repente alguém levanta a mão, não, eu sou contra isso aí, ou alguém pretende trilhar aqui um caminho, uma outra ala do grupo pretende um outro caminho. Isso já aconteceu recentemente no PV, nas eleições passadas aqui para prefeito, né, em que um grupo apoiava um determinado candidato, que seria candidato próprio, outro grupo acabou apoiando a candidatura do jornalista José Urcílio, né, e houve lá uma divisão. Agora, depois da eleição, um novo grupo surgiu e conseguiu então esse novo diretório. Dentro dessa nova concepção, dessa nova formação, não existe nenhum racha, está todo mundo em sintonia fina no PV? Não, está todo mundo em sintonia fina a respeito de que nós vamos ter uma candidatura própria. Eu sou pré-candidato, não sou candidato, existem outros pré-candidatos aparentemente, não está confirmado isso, o que eu acho positivo. Ter mais de um pré-candidato, eu acho ótimo, porque isso enriquece o debate. Eu realmente acho bom. Eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, que é quase um ano antes, né, da eleição, começar esse debate logo cedo é muito bom, mas é bom enquanto a gente converse sobre a cidade e não atropele falando, falar em nomes, porque eu acho que a cidade precisa dessa reflexão nesse momento. Bem, quando chegam mensagens ou alguém liga, dá mesmo a interferência, né? Por isso que nós nem colocamos o celular no ar. Aqui a mensagem que chega: meus cumprimentos ao Luiz Eduardo, sucesso na empreitada e boa semana a vocês do Ponto de Vista. E ao André também. Solange Martini, né? Cumprimentando aqui pelo programa e desejando boa sorte ao Luiz Eduardo. É a Solange, né? E olha, as mensagens não param de chegar aqui. Daqui a pouco a gente apresenta. Eu preciso chamar um intervalo, né? E depois nós vamos falar sobre a quantidade de candidatos, né? Se isso também prejudica, como é que o Luiz Eduardo avalia esse número de candidatos que se predispõe. No momento tem pré-candidaturas do PDB, do PSDB. PMDB diz que não abre mão, que vai lançar candidato, e também sempre batendo nessa tecla que vai lançar candidato, tem a mesma coisa. O PCdoB que ainda não sei, né? Mas a maioria, cada um está lançando um candidato. Negocio politicamente. Politicamente. É lógico que ficar, né? Porque negocia já vai. Está entrando dinheiro na jogada. Negociam politicamente, então, ideias, conjunção política. Ainda falta o PSB, que também lança candidato. Tem o PT, o próprio PT, que também bate, que vai lançar candidato. A quem favorece, a quem prejudica esse grande número de candidaturas que a gente sabe que aqui não tem segundo turno. E esse jogo favorece quem tem 20%, 30% dos votos. Às vezes acaba levando a eleição e chegando à vitória. Vamos ao intervalo.
Nós voltamos em 2 minutinhos. É o Ponto de Vista no seu canal 9.